Oi, gente! Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Olá. Olha, quem nunca se viu naquela situação, né? Aquela decisão super difícil sobre família, filhos, principalmente depois que um casal se separa. Nossa, é um terreno bem delicado, né? Muito. Porque a gente tenta equilibrar o que a gente acha certo, aí vem a emoção que fica a mil, Uhum, e aqueles atalhos que a nossa cabeça pega sem nem a gente perceber, né? Os tais vieses. exatamente. E ainda tem que lidar com as regras de fora, as leis. É complicado. Com certeza. Então, o nosso papo hoje é justamente sobre isso. Como é que a gente decide? Quais são essas armadilhas da mente, os vieses cognitivos que podem atrapalhar? Uhum. E o ponto-chave aqui, qual é a moldura jurídica no Brasil para essas decisões dos pais? O que a lei diz que pode e o que não pode? Quais os limites e as possibilidades, né? Isso. E para essa análise, a gente mergulhou em várias fontes legais, claro, mas também na psicologia, na economia comportamental, Sim, tem aquele livro ótimo, A Arte de Pensar Claramente. esse mesmo. E uma pesquisa bem interessante da UFSC sobre negociação familiar, um material bem rico. Sem dúvida. A gente se acha super racional, né? Calculista até, mas é realidade. A realidade é bem mais bagunçada e interessante. Totalmente. Quem nunca comprou algo numa promoção que depois viu que nem precisava tanto? Ou ficou preso naquele primeiro preço que viu? Clássico. A economia tradicional falava do homo economicus, né? Aquele ser que só pensa em maximizar o lucro. Super racional. Só que não, né? Aí veio a economia comportamental e mostrou que, olha, A gente é super influenciado pelo contexto, pelas emoções, por como a informação é apresentada. exato, ele estuda como a gente realmente toma decisões com todos os nossos, digamos, bugs e atalhos. E para entender essa nossa máquina de decidir, o trabalho do Kahneman é fundamental, né? Aquela ideia dos dois sistemas de pensamento. Explica um pouquinho pra gente. Claro, de forma bem simples, o sistema 1 é o nosso piloto automático. Rápido, intuitivo, emocional. Ele usa um monte desses atalhos mentais, as heurísticas. Resolve a maior parte das coisas do dia a dia sem a gente nem pensar. Uhum, Já o sistema 2 é o pensamento mais devagar, analítico, lógico. Ele exige esforço, sabe? É quando a gente para pensar de verdade. entendi. O rápido e o devagar. Isso. E as heurísticas do sistema 1 são ótimas, economizam tempo danado. O problema é que em decisões complexas ou muito carregadas de emoção, Tipo, decidir sobre filhos numa separação. exatamente. Nesses momentos, esses mesmos atalhos podem levar a erros sistemáticos. São os vieses cognitivos. E é bom diferenciar, né? Viés é um erro que puxa sempre para o mesmo lado, tipo uma balança desregulada. Ah, interessante. E o ruído? Ruído é mais a inconsistência, a variabilidade. A mesma pessoa pode decidir diferente sobre o mesmo problema em dias diferentes. Ambos atrapalham, mas de jeitos distintos. Certo. Então, esses vieses são como umas armadilhas mentais mesmo. Vamos ver alguns que pegam muito nessa área familiar e de negociação. Começando talvez pelo viés de confirmação. Esse é batata e perigosíssimo em brigas. É a nossa mania de só procurar, interpretar e lembrar daquilo que confirma o que a gente já acredita. E numa separação conflituosa, isso vira o quê? Vira a pessoa só buscando prova de que o outro é um péssimo pai ou mãe, sabe? Ignorando qualquer coisa boa que o outro faça. Aí, para chegar num acordo justo, fica quase impossível. Nossa. E tem como lutar contra isso? Tem, mas não é fácil. O principal é fazer o esforço consciente de buscar o que contradiz a sua opinião. Se perguntar, onde eu posso estar errada? Qual o ponto de vista do outro? Que coisa boa ele ou ela fez pela criança recentemente? É um exercício de humildade quase, né? Totalmente. E ouvir uma terceira pessoa neutra também ajuda muito a sair dessa bolha de confirmação. Faz sentido. Difícil, mas faz sentido. E a ancoragem, esse também parece chave em negociação. Ah, sim. Ancoragem ou focalismo é quando a gente se prende demais na primeira informação que aparece. Pode ser o primeiro valor de pensão que alguém joga na mesa. Ou a primeira ideia de dias de visita. Exato. Mesmo que esse número ou essa ideia seja meio aleatório, sabe? Ele ancora a conversa toda.
Tudo que vem depois fica girando em torno daquela primeira âncora. Quer dizer que a primeira proposta pode meio que definir o resultado. Pode ter um peso enorme, desproporcional até. Por isso a dica é: recebeu uma primeira informação? Questione. Por que esse valor? Baseado em quê? Não aceite como verdade absoluta. E na hora de fazer a sua proposta? Pense bem na âncora que você quer colocar. Ela tem que ser realista, claro, mas estratégica. Entendi. E tem o viés de sobrevivência, que o Dobelli fala bastante naquele livro. Esse é o ótimo. A gente olha para os casos de sucesso, né? O casal que se separou e virou melhor amigo, o acordo perfeito. Os sobreviventes. Isso. E esquece da imensa maioria que não conseguiu, que teve dificuldade, que o acordo não funcionou. Os cemitérios de tentativas, como diz o Dobelli. E qual é o risco disso? A gente acaba achando que é fácil, que é só querer. Superestima a chance de ter aquele resultado ideal e não se prepara para as dificuldades reais que a maioria encontra. Falta um banho de realidade, então. Exato. Olhar também para o que deu errado, para as dificuldades dos outros, ajuda a calibrar as expectativas. A coparentalidade de sucesso depende de muita coisa, não só de boa vontade. Entendido. Bom, reconhecer os vieses já é um passo enorme. Mas como é que a gente usa isso para tomar decisões melhores, principalmente naquela tensão da negociação familiar? A dissertação lá da UFSC deu umas dicas práticas, né? Deu sim. A pesquisa da Fernanda Dewey juntou várias estratégias bem legais, vindas da teoria da negociação, da psicologia. Dá para agrupar em alguns pontos. Um deles é a preparação, focar nos interesses reais. Como assim, interesses reais? É ir além do que a pessoa diz que quer, da posição declarada, tipo, quero a guarda, ou não pago mais que X. Tá, mas por que você quer a guarda? O que isso representa para você? Quais são as necessidades reais da criança por trás daquele valor X de pensão? É cavar mais fundo. Exato. E nessa hora, buscar ajuda profissional, um bom advogado que entenda de métodos consensuais, um mediador, às vezes até um terapeuta pode ser fundamental para ajudar a identificar esses interesses escondidos. E tentar olhar o problema por outro ângulo. Reenquadrar, sabe? E a comunicação deve ser tudo, imagino. Essencial. Mas não é só falável, é principalmente ouvir. Aquela escuta ativa, tentar entender de verdade o outro lado, mesmo discordando. Suspender o julgamento por um momento. Difícil, hein? Muito. E fazer perguntas abertas, tipo, como você imagina que isso funcionaria na prática, em vez de pergunta de sim ou não? E uma coisa chave, tirar o foco da culpa, do passado, e colocar na responsabilidade de achar solução para o futuro, juntos. Nossa, isso muda o jogo, né? E para gerenciar o processo em si, a negociação? Aí entram umas táticas mais concretas, tipo testar uma solução por um tempo, ver se funciona, antes de fechar o acordo final. Fazer pequenos acordos sobre pontos menores para criar um clima positivo. Uhum. Simplificar as opções também ajuda. Muita escolha paralisa, dá a tal fadiga de decisão. E sabe a hora de parar, fazer uma pausa quando o clima esquenta, até escolher um horário bom. Quando todo mundo está mais calmo, pode fazer diferença. E as emoções? Não dá para só ignorar, né? De jeito nenhum. Ignorar é pedir para dar errado. O negócio é ter agilidade emocional. Reconhecer a emoção, a sua e a do outro, nomear, aceitar que ela está ali, mas sem deixar ela tomar conta de tudo. Entender o recado que ela está dando. E a linguagem corporal? Conta também? Conta muito. Estar atento aos sinais não verbais ajuda a entender melhor o que está rolando. E por último, tinha a ideia de hábitos e automação, né? Sim, para aquelas decisões do dia a dia, da rotina das crianças, criar hábitos, checklists, pode liberar a cabeça para as coisas mais complicadas. Usar a tecnologia a favor. Exato. Agenda compartilhada, aplicativo de coparentalidade para organizar quem pega na escola, quem leva no médico, lembrete para pagar a pensão, tudo que der para automatizar ajuda a diminuir o atrito. Uau, é quase um kit de ferramentas para negociar melhor. É por aí. São formas de fortalecer o sistema 2, o pensamento mais calmo, e de não deixar o sistema 1, o mais impulsivo e emocional, tomar conta no meio do estresse da separação. Usar dados, planilhas, até fotos das crianças para lembrar o foco, ajuda a objetivar a conversa. Perfeito, então entendemos um pouco da nossa cabeça e como tentar negociar melhor. Agora, a outra parte crucial, a tal da moldura jurídica.
Como a lei brasileira entra nisso tudo? Esse é o ponto central. A lei não vai dizer como você tem que cortar o cabelo do seu filho, claro. O princípio é de intervenção mínima na família. O Código Civil até fala isso, né? Artigo 1513. Mas, quando se trata de proteger criança e adolescente, que são vistos como vulneráveis, aí o Estado coloca limites bem claros e intervém sim quando precisa. Essa é a moldura jurídica. São as regras do jogo que a lei impõe, e dentro delas é que os pais podem negociar. Ah, então a autonomia dos pais não é ilimitada. Tem coisa que eles simplesmente não podem decidir entre si. Exatamente. O acordo dos pais precisa ser juridicamente execuível. Tem que valer na lei. E tem áreas onde não tem quase nada para negociar, porque envolve direito fundamental da criança. E quais seriam os exemplos mais claros desses limites que não dá para mexer? Olha, um bem claro é a educação obrigatória. O STF já disse que não pode trocar a escola por ensino em casa, o homeschooling. A criança tem que frequentar a escola. Tem até programa tipo o Apoia, lá de Santa Catarina, para garantir isso. Então, os pais não podem combinar que o filho não vai estudar. Ponto. Entendi. E questão de disciplina, castigo? Também tem limite, claro. A proibição de castigo físico ou degradante. É lei. Tá lá no ECA, a lei da palmada. Não pode usar palmada, beliscão, tratamento cruel para educar. Isso não se negocia. E saúde? Vacina, por exemplo. Entra aí também. Vacinação obrigatória, seguir o calendário oficial do Ministério da Saúde. O ECA prevê isso e o STF reforçou na época da Covid que o direito da criança à saúde e à saúde de todo mundo vem antes da opinião pessoal dos pais. Recusar vacina obrigatória pode até ser visto como negligência. Outros exemplos devem ser mais óbvios, né? Tipo, vender bebida para menor. Sim, proibições como vender álcool, arma, cigarro para menor, deixar criança em hotel sem responsável, isso tudo são limites legais claros. Nesses pontos, então, a lei praticamente decide. Decide o mínimo essencial para proteger a criança. A negociação pode ser sobre qual escola ou como organizar a rotina para levar para vacinar, mas não se vai para a escola ou se vai vacinar as obrigatórias, a proteção da criança é o limite. Certo. Mas imagino que a maioria das coisas do dia a dia caia na área onde dá para negociar, né? Onde a lei dá a direção geral, mas os pais definem os detalhes. Com certeza. A maior parte é assim. A grande área é o exercício do poder familiar. O Código Civil diz que criar e educar é responsabilidade dos dois, pai e mãe, juntos. Não importa se são casados, separados, o que for. E a guarda compartilhada entra aí. Totalmente. Hoje ela é a regra geral no Brasil. E ela reforça exatamente isso. A responsabilidade é conjunta. Os dois continuam sendo pais, com direitos e deveres. E o que se negocia dentro dessa guarda compartilhada, então? Basicamente, o como fazer isso funcionar no dia a dia. Onde a criança vai ter a casa principal, a residência de referência, como vai ser a convivência com outro genitor. Tem que ser dividido de forma equilibrada. Mas o que é equilibrado varia para cada família, né? Depende da idade da criança, da rotina dos pais. E decisões sobre escola, saúde não obrigatória, viagens. Tudo isso. Como essas decisões vão ser tomadas, quem decide o quê. A lei pede equilíbrio e foco no melhor interesse da criança, mas são os pais que têm que construir esse arranjo. Ah, e uma coisa importante que sempre gera dúvida. Guarda compartilhada não quer dizer que não tem pensão alimentícia, viu? Ah, bem lembrado. E falando em pensão... A pensão alimentícia, ou alimentos, é outra área gigante de negociação. A obrigação de ajudar no sustento existe sim. Ela se baseia naquele tripé famoso: necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os dois. E o que se negocia aí? O valor exato, a forma de pagar, se é em dinheiro, pagando direto à escola ou o plano de saúde, como vai ser o reajuste anual, tudo isso é negociável. As fontes até citam umas ideias criativas, tipo dar um pequeno bônus se o pagamento for sempre em dia, com um incentivo. Interessante essa ideia do incentivo, foge da lógica só da punição. Tem mais alguma coisa que os pais podem combinar entre si? Tem sim, os acordos sobre o procedimento. O Código de Processo Civil permite que as partes combinem como elas vão resolver problemas futuros entre elas. Como assim?
Os pais podem combinar no acordo de divórcio, por exemplo, que se tiverem um problema no futuro sobre a escola do filho, eles primeiro vão tentar uma mediação antes de poder entrar na justiça. Ou podem já definir como vão escolher um psicólogo se precisarem de uma avaliação lá na frente. É planejar como lidar com futuros conflitos. Entendi. Então, a lei dá a moldura mesmo, o quadro geral, mas dentro dela, os pais têm um espaço enorme e a responsabilidade para pintar os detalhes da vida dos filhos. Exatamente essa a ideia. O objetivo é que eles achem a melhor solução possível para aquela criança específica, naquela família específica. Sempre dentro dos limites da lei, claro. E promovendo a coparentalidade, né? Que os dois continuem participando. A moldura jurídica tenta justamente equilibrar essa autonomia dos pais com a proteção dos filhos. E o papel dos advogados e defensores aí é crucial, né? Para explicar onde acaba a negociação e onde começa a regra imposta. Fundamental. Informar sobre esses limites e possibilidades é parte essencial do trabalho deles. Então, resumindo tudo, para tomar boas decisões nessa área tão sensível, é um desafio duplo, né? Primeiro, olhar para dentro, entender nossos próprios vieses, usar estratégias para pensar com mais clareza. Ter essa autoconsciência. Isso. E segundo, olhar para fora, conhecer e respeitar as regras do jogo que a lei coloca. Essa moldura jurídica que protege as crianças. É uma dança constante entre a nossa cabeça e a lei. Perfeito. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão final importante, né? Como é que essa consciência dupla, tanto dos nossos atalhos mentais, quanto dos limites e possibilidades da lei e essa moldura jurídica, pode realmente ajudar as pessoas a passar por negociações familiares tão difíceis de um jeito mais construtivo. E mais eficaz, talvez. Sim. E, mais importante ainda, como garantir que o resultado, o acordo que sair dali, não seja só um cala-boca para o momento, mas algo que seja juridicamente firme, que se sustente no tempo e que de verdade seja o melhor para aquela criança a longo prazo. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos a companhia nessa análise sobre decisão, vieses e a lei nas relações entre pais e filhos no Brasil. Obrigado, pessoal. Até a próxima.